Seja bem-vindo ao canal Rio de Janeiro. Oh, meu Deus, coisa linda. Povo do interior da grande São Paulo, Mogi das Cruzes, Sorocaba, Porto Feliz, Piracicaba, Limeira. Meu Deus, Santos, Guarujá, Baixada Santista, Litoral Norte, Litoral Sul. Deus seja louvado pela tua vida. Glória ao Pai. Eu vou tomar aqui um suco de maracujá, porque eu dormi de dia, tirei um cochilo. Agora, para dormir à noite, é só Jesus. Mas vamos lá, numa palavra poderosa, que está no livro de Salmos. A semana passada, a gente falou sobre pessoas que estavam longe da sua pátria, pessoas que, falamos de José, né? Quando o pai de José mandou levar mel e bálsamo. E a palavra é quase igual, não chega a ser igual exatamente, mas tem alguma coisa parecida. Salmos de número 137. Irmãos de Recife, Igreja Libertas, pastor Jesus de Nazaré, como é o nome do pastor Jesus? Vanderlei? É isso mesmo, Jesus? Misericórdia. Irmã Marina, irmã Vívia, olha, amei o presente, meu Deus do céu, como Deus cuida de profeta. Obrigada, Marina, Vívia, meu Deus do céu. Chegou aquele pacote abençoado pelo correio. Quando eu abri, meu Deus do céu. Não é de comer, é de usar. Muito bom. Deus tem preparado pessoas abençoadas. Eu recebo com carinho todos os presentinhos. Por mais simples que seja, eu sou muito agradecida, irmãos. Muito agradecida. Bênção de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, irmãos de Rondônia, Roraima, aleluia, pastora Darlene, glória a Deus, irmãos de Palmas, Tocantins, pastora Jerusa, Deus abençoe a sua vida, aleluia, pastor Gerivan, meu Deus, homem de Deus ali em Palmas, irmão de Tocantins, pastor Adolfo, todo aquele povo de Gurupi, ei, irmã Railana, que está em Arraiz, glória a Deus lá no Tocantins, Deus abençoe a sua vida. Deus seja louvado. Vamos dando glória, porque Deus tem uma palavra rema para a sua e para a minha vida. Vamos lá. Meu Deus do céu, eu estou no meio de livros e bíblias aqui. Glória a Jesus por isso. Vamos lá. Salmo de número 137. Vamos falar de um acontecimento em que mexeu com o sentimento dos exilados, mexeu com sentimentos de saudade, né? Aleluia. E o Senhor sabia como ia fazer para tirar aquele povo das mãos dos seus inimigos. Glória a Jesus. Vou ler apenas alguns versículos de começo e vamos lá. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Quando nos lembramos de Sião, bateu a saudade de Sião, né? Sobre o salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Tem gente que pendurou a harpa faz tempo. Vai sair hoje, vai pegar essa harpa de volta. Vou ajeitar aqui um pouco esse tripé, que está meio que de lado. Vamos embora. Ou eu que estou me ajeitando aqui. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediu uma canção, e que nos destruíram, e que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. A pergunta é, como cantaremos a canção de Sião em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha mão direita da sua destra, da tua destreza. Se não me lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, nos dias de Jerusalém, que diziam, descobria até os seus alicerces. A filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que retribuir e pago tu que nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Junto aos rios da Babilônia,
nos assentamos e choramos. Eu sei o que é saudade. Quando eu fui morar no Paraná, meu Deus, eu estava inconformada, a minha mudança drástica para aquele estado. Sentia muita saudade. Sião foi o monte dos templos judeus, o templo dos judeus, em Jerusalém. A mesma palavra usada, às vezes, para representar a cidade em si, na Babilônia. Foi a nação usada por Deus para castigar o povo de Judá. E Deus disciplina. Isso aí, não vem com essa história que Deus não cobra, que Deus... Não. Deus é amor, é. Mas Ele é justiça também, Ele corrige. Nas colunas dos cativos, perto dos canais da Babilônia, os judeus lamentaram a sua separação e a ausência do Senhor. A ausência do local de adoração. E aqui fala o Salmo 137, vem desse período do cativeiro. E inicia-se assim: as margens do rio da Babilônia, nos assentamos e choramos, nos lembramos de Sião. Sião é um sinônimo de Jerusalém. Os judeus sentiram muita saudade da sua terra. Especificamente do local de adoração. O local nacional do templo de Jerusalém. No salgueiro que lá havia, nós pendurávamos a nossa harpa, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções. E nos nossos opressores, ainda queria que eles cantassem. Canta para nós aqueles hinos lá de Sião. Ah, se eu de ti me esquecer. E vamos indo. Coisa gloriosa. Mas Deus não esqueceu desse povo. Apesar da sua rebeldia, da sua desobediência, eles estavam pagando pelo que fizeram, desobedeceram a Deus. Deus ainda tinha uma esperança de restauração para este povo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aqui. Bora. Deus é Deus de misericórdia mesmo. O verbo lembrar e esquecer são usados 4 vezes nesse versículo. A memória de algumas coisas pode abrir feridas. Existem memórias que não é bom você se lembrar. E talvez nessa noite Deus vai falar com pessoas que ainda têm feridas abertas. Eu acredito, eu tinha outros versículos, eu tinha outra passagem bíblica, eu estou desde as 6 horas aqui sentada, entre um lanchinho, porque eu só estudo Bíblia comendo, por isso que eu estou gordinha desse jeito. Não consigo estudar a Bíblia se eu não tiver um negócio para mastigar. Aí que eu fiz um cuscuz, eu sou filha de baiana, sei fazer cuscuz, com cuscuzeira, e fritei lá uma linguicinha calabresa no cuscuz e estou comendo e estou lendo. Estou comendo a palavra e estou comendo cuscuz. E eu estou perguntando ao Senhor, eu fui para o livro de Jó, eu fui para as filhas de Jó, eu fui para um lado, eu fui para o outro, nada descia ao meu coração, nada, de repente, deu um estalo aqui, falei, peraí. Ah, lembrei do Salmo 137. Feridas abertas, elas doem mais ainda, feridas que não foram saradas. E o luto oficial aqui, né, desse povo oficial, os pranteadores ficavam sentados, exilados judeus, eles estavam fora da sua pátria. Eles estavam longe do local de adoração. Teve gente que na Covid parou de ir para a igreja e não voltou mais. Por que não sei, né? Acho bom voltar rapidinho, viu? Que Deus pode criar uma situação e você vir às pressas correndo. E eles estavam ali chorando. O salmista estava com um grupo de ex-cativos. Observe o uso da terceira pessoa do plural, recordando a sua experiência. E a partir desse encontro no passado, ele aprendeu algumas lições sobre a memória, sobre si mesmo e sobre o Senhor. Lições sobre a memória, lições sobre si mesmo e sobre o Senhor. E o luto oficial exigia que o pranteador ficasse sentado. A pessoa, quando está em luto, ele não tem uma reação muito boa. Ali fica sentado, ali chorando, se lamentando pela perda de alguém. Quem já passou por luto sabe o que é isso. Tem luto que nos destrói por dentro, mexe com as nossas emoções e dói muito. Os exilados judeus estavam na Babilônia. E eles se sentiam, agiam como pranteadores no funeral. Eles lamentavam, chora Israel, Babilônia não é teu lugar, clama ao teu Deus, ele te ouvirá, e o inimigo, enfim, é um hino lindo até de um cantor aqui, muito bonito, eu gosto desse hino, Lamento sobre Israel.
E eles sentavam e lamentavam, era um choro assim muito forte, um lamento que você escutava do outro lado. E eles estavam perto do rio Eufrates, o rio Tigre. Mas a Babilônia também possuía uma rede de canais que ajudava a transformar o deserto no jardim. Talvez os judeus se reunissem ao redor dos canais, pois precisavam de água dos seus rituais religiosos. Haviam deixado muitas coisas para trás de Judá. A saudade bateu, deixou muita coisa para trás, mas trouxeram consigo as suas harpas, trouxeram consigo seus instrumentos para tocar. Eles falavam que eles queriam prestar um culto ao Senhor. A música era também uma maneira de expressar a sua tristeza. A música deles é a música de lamento, de tristeza. Esses ex-cativos lembravam-se dos tempos em que os guardas haviam exigido que se distraísse. Canta para nós um hino lá na Babilônia. Que sarcasmo! Como os babilônios eram sarcásticos. Vai, canta aqueles hinos bonitos que os judeus honravam no Monte de Sião. Mas os exilados, eles recusavam obedecer. Eles recusavam porque cantar numa terra de opressor, cantar num momento difícil. Um dos motivos para essa recusa foi o fato dos babilônios pedirem que entoasse o canto do Senhor. Os judeus não estavam dispostos a usar os hinos sagrados no templo para entreter pagãos. O hino sagrado é para cantar na igreja. Como é triste. Aí, agora que vai pegar, viu, gente? Como é triste ver celebridades. Isso está acontecendo nos dias de hoje, tá? Você criticada, vou. Não tem problema não, que a gente está aqui mesmo para receber isso. Como é difícil ver celebridades usando hinos tradicionais como entretenimento de multidões pagãs. A gente vê isso em alguns canais de televisão, a gente vê isso, a gente presencia isso, pegam-se os hinos que seria para louvar a Deus e vão se cantar em programas de pessoas pagãs, que não adoram a Deus, não querem saber nada de Deus. Isso tem acontecido muito nos dias de hoje. As pessoas estão buscando ser reconhecidas. Eu estava conversando com a Débora Aline, lá de Manaus. Ela diz assim: posso ser esquecida do mundo, mas ser lembrada no céu. O importante, minha irmã, meu irmão, é você ser lembrada pelo céu. Às vezes você está na igreja e fala assim: ninguém lembra de mim. O pastor não me chama para cantar, não me dá a oportunidade. De que adianta ser lembrado pelo homem e ser esquecido do céu? Deixa o céu te lembrar de você. Deixa o céu te reconhecer. Ai, talvez você diga: missionária, é fácil, porque a senhora ficou reconhecida. Ei, isso aqui não mexe com a minha cabeça. Eu sou a mesma Cristina de 30 anos atrás, de 33 anos atrás, quando eu comecei a pregar, porque eu tributo a Deus glória e honra por ter chegado onde eu cheguei. Foi uma caminhada difícil, foi uma caminhada de muito choro, de muito joelho no chão, de muito clamor. Minha mãe era minha intercessora, orando por mim, dizia: minha filha, vá, continua, Deus te chamou para isso. Não tive muito apoio no início do meu ministério, não tive apoio praticamente de ninguém da família, a não ser Deus e minha mãe. Então hoje, se eu cheguei onde cheguei, porque Deus achou graça em mim. Deixa Deus olhar para você, achar graça em você. Mas hoje a gente vê pessoas pegando hinos que seriam para adorar a Deus e vai para programas de entretenimientos, falar e deixar esses hinos no lugar pagão. Mas vamos lá na palavra, cada um vai prestar conta diante de Deus dos seus atos. Os exilados, eles não estavam com disposição. Sabe aquele dia que você não tem disposição para dar um glória a Deus? Já aconteceu com você? Aquele dia que você não tem disposição para, sabe, você só quer chorar. Eu acredito que essa palavra vai falar no coração de pessoas que têm uma ferida aberta. Aleluia, que Deus tem mel e tem bálsamo para curar nessa noite. Se a ferida tua estiver aberta, canta um hino desse que você gostava de cantar. Coloca lá no YouTube, sei lá, hoje quase não tem CD, né? Eu tenho poucos CDs, né? Porque tem uma pessoinha aqui de Pata que destruiu quase todos os meus CDs, meus DVDs. Ficou alguns. Mas vamos lá. Esse tempo era muito difícil. Eles não queriam usar hinos sagrados para adoração no templo de Jerusalém, no lugar de paganismo. Eles eram sarcásticos. Canta para nós aqueles hinos. Não, eu não vou dar glória para o homem. Não dê a sua glória para o homem. A glória é devida para Deus. Aleluia. E eles queriam ser intertidos com os hinos de Sião. Senão nós não vamos cantar. Aleluia. Porque eles não conheciam a graça de Deus. Aleluia. Mais do que isso, os exilados não tinham qualquer disposição para fazer uma apresentação musical. Seus opressores
desejavam ouvir cânticos alegres, mas não havia alegria nenhuma no coração daquele povo. Era tristeza imperando, era tristeza tomando conta do coração. Quem sabe nesta noite, alguém entrou aqui com o coração carregado de tristeza, de lembranças do passado, ou de um passado não muito distante, que feriu a tua alma, que machucou o teu coração, que deixou feridas. Mas o Espírito Santo me trouxe essa palavra para com a minha vida e para com a sua vida, para te curar nessa noite, aleluia. A tua alma, louvado seja o nome do Senhor, é para você voltar a cantar. Talvez, quem sabe, você disse, missionária, eu não estou mais cantando no grupo das minhas irmãs da minha igreja, porque algum irmão falou isso, aquilo me entristeceu. Volta a cantar. Você canta para Deus, você não canta para o homem. Você canta para enaltecer o nome de Jesus. Se a irmã falou, deixou de falar, é ela e Deus. Eu passei isso, viu? Eu cheguei a ser aí empurrada do banco da igreja que eu congregava. Não é aqui em Perus, não, deixa bem claro, não é aqui em Perus, uma igreja como nossa, para que eu não cantasse com as irmãs. Duas irmãs, uma já partiu para a eternidade. Deus deu a chance para ela pedir perdão na igreja por as coisas que ela fez. Ela me empurrou, disse, aqui você não canta. Eu pensei, saí, sentei no meu lugar. Na hora que a irmã, saudosa irmã Irene, que já dorme no Senhor, mandou o grupo levantar, eu fui lá e sentei da outra forma, de outro lugar, e cantei. Eu disse, eu estou aqui para adorar a Deus. Eu estou aqui para dar o meu culto de gratidão, aleluia. Eu vim prestar o meu culto de gratidão e ações de graça por todos os benefícios que Ele me fez. Eu não tenho satisfação para te dar, eu vou cantar sim. E assim eu venci, mas foi difícil. Eu vi assim, palavras de indireta, pessoas assim, as duas debochando de mim. Eu estava num processo de amadurecimento. E quando você está no processo de amadurecimento, de reconfiguração, espera que tudo que vai acontecer, alguém não vai gostar, alguém vai falar, alguém vai te criticar. Alguém vai jogar em direta, vai usar Facebook para jogar em direta, pessoas que não têm maturidade, que não têm caráter cristão, porque um crente que tem maturidade e tem caráter cristão não fica jogando em direta em Facebook para ninguém. Mesmo que você foi ofendida, mesmo que você que sofreu, põe no joelho que Deus resolve. Pronto, falei. Veja mesmo, sem dúvida, as memórias podem causar dor. E essa dor não vai embora quando estamos no momento de enterrar alguém. No momento pior da situação, parece que alguém vem e vai tocar no assunto. Exatamente aquele assunto que você não quer lembrar. Já passou por isso? Quando você acha que está sarando a ferida, alguém vem e pisa em cima dessa ferida. Parece que é incrível, de propósito. Alguém vem, fala uma palavra que te faz lembrar dos acontecimentos. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha aqui, Deus está te dizendo nessa noite, volta para o teu lugar. Alabrácia, alamanto. Volta para o teu lugar onde você cantava. Pega a tua harpa, tira lá do salgueiro, volta para o teu lugar. É lá, Deus está te esperando. Aleluia. Eu sei que tem memórias que machucam, que sangram a ferida que está aberta, mas a palavra veio aqui para te curar nessa noite. Talvez você dizia, missionária, eu era dirigente de 5 de oração, eu fui arrancada sem merecer. Volta a frequentar o circo da oração, porque a casa é do Senhor, a igreja é do Senhor, não é do homem. Volta a cultuar no circo da oração. Volta a ensaiar com as tuas irmãs. Deus está falando. Eu estou toda arrepiada aqui. Deus está dizendo, volta para lá, porque enquanto você estiver cantando, aleluia, eu vou curando a tua ferida, vou trazer paz, vou trazer alegria, vou trazer recompensa e vou trazer surpresa. E quando você estiver adorando a Deus, e eu sei que é difícil esquecer alguém que nos ofendeu, você foi ofendida, te lançaram palavras, mas Deus está dizendo, volta para o teu lugar, aleluia. Vá lá para o templo adorar ao Senhor, tribute a Deus glória e honra. E esse momento deles era muito difícil. O fato dos exilados poderem falar sobre essas coisas dolorosas indicam que encaravam a circunstância de maneira honesta.
Eles aprenderam a lidar com o sofrimento. Ninguém quer passar por sofrimento. Nenhuma mãe quer passar por perda, nenhum pai. Aleluia. Eu lembro de uma amada irmã, faz tempo que eu não a vejo. Essa irmã mora em Francisco Morato. Quando ela morava aqui no Jardim Regina, aqui na região da Vila Clarice, o esposo dela teve uma morte muito difícil. Na virada do ano, dia 31 de dezembro. E Deus falou com ela que ela ia vivenciar uma cena que ninguém ia entender nada. Que no velório ela iria estar envolvida nos mistérios de Deus. Como que uma mãe, uma esposa viúva, com 4 filhos pequenos para cuidar. Hoje são todos casados, graças a Deus. Isso há mais de 30 anos atrás. Na hora que o corpo, que ela soube que o marido tinha morrido atropelado, aqui próximo à estação Vila Clarice, aqui estação de trem, exatamente ali numa curva, o corpo dele esticado lá, o sangue correndo pela sarjeta. E no outro dia que ela foi para o velório, escute o que é que Deus fez. Essa mulher falou em línguas, desde o primeiro momento do velório até o último momento na hora do enterro. Ninguém entendeu nada. Achavam que ela estava tendo um problema mental pelo choque da morte do esposo. Ali o Espírito Santo cobriu ela. Enquanto ela falava em línguas durante o velório, os irmãos fazendo o culto fúnebre do esposo, ela falando em línguas estranhas. Para quem não entende, parece loucura, tadinha, ela está doida, ela está com problema, ela está em estado de choque. Não, ali foi Deus amparando ela, foi Deus selando, blindando ela. Deus está te blindando nessa noite. Deus está blindando a tua vida, o teu coração ferido. Aleluia, está trazendo motivo para você cantar. Aleluia, porque o tempo de cantar chega sim. Aleluia, o Senhor é o Deus que traz o tempo de cantar. Acredite nisso. É a palavra de Deus, não palavras minhas. Mas Deus está dizendo, pega a tua harpa e volta para o teu lugar. É lá que eu quero te ver cantando e adorando o meu nome. Por que você parou? Porque você saiu do grupo das irmãs. Não devia ter feito isso, meu irmão. Quem sabe esta provação que você está vivendo é porque você abandonou o seu posto. Volta para lá. Volta para o teu lugar e Deus vai te abençoar. Louvado seja Deus. Porque um coração despedaçado precisa de tempo para curar. Mas pega os pedaços. Tem um hino do cantor Antônio, aí alguma coisa Antônio, Marco Antônio, ele é nordestino. Toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, Pai, para mim. Pega esses pedaços que sobrou. Aleluia. Pega esses pedaços que sobrou. Entrega tudo para Jesus. Sobrou um pedacinho aí. Sobrou pedaços. Então pega esses pedaços e entrega para Jesus. Fala, tá aqui, Jesus. Esses pedaços estão aqui. É o que sobrou de mim. Aleluia. Quem sabe você saiu, se afastou da igreja porque foi ferida, machucada. Pega sobrou um pedacinho. Pega esse pedacinho, vai para a presença de Deus. Entrega para Ele. Aleluia. Ele pode te restaurar essa noite. As memórias podem construir o caráter. Por vezes, nós precisamos perder alguma coisa para ganhar. Sabia disso? Por vezes é preciso perder alguma coisa para verdadeiramente a gente apreciar, dar valor ao que perdeu. Nós vemos aqui os exilados da Babilônia pranteando a perda de tudo. Eles só deram valor quando estavam no exílio da Babilônia. Tinham tudo e não apreciou. Tinha tudo e não deu valor. Quem sabe você está desse jeito. Tinha tudo na casa de papai e não deu valor. E Deus está dizendo, pega esses pedaços. Eu vou te refazer, pega, me dá esses pedaços aí, esses caquinhos, me dá. Eu sou oleiro, eu faço um vaso novo, aleluia. Vemos exilados da Babilônia, prantearam, perderam tudo, perderam o que era mais importante. E se perguntaram, eles se perguntavam, será que nós demos devido valor a tudo que o Senhor concedeu? Nossa terra, nosso lar, nossos filhos, nossa pátria. Pelo menos um homem fez um voto enquanto estava no exílio, prometendo se lembrar de Jerusalém.
e fazer dele a sua mais elevada prioridade e a maior alegria da sua vida. Mas é evidente, irmãos, que com o nome Jerusalém, o devoto está se referindo ao Senhor Jeová. Quando fala de Jerusalém, ele está falando só do lugar, não, geograficamente falando, ele está falando do próprio Deus, aleluia, do próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, ao ministério, à cidade, o seu povo, ao ministério de Israel no mundo. E é por isso que nós temos que orar muito por Israel. Israel, aleluia, é a luz de Deus, é a lâmpada de Deus na terra, irmãos. Vamos sempre estar orando por esta nação, por este povo. Por mais que não deram muito valor, mas nós temos que orar, é obrigação nossa. Não se esqueça que o Estado de Israel foi reconhecido através de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Foi a palavra dele, foi o checkmate para que fosse reconhecido. Então nós temos que orar por Israel. Não vamos entrar nessa briga que é o Hamas, que é a Palestina, não sei o quê. Não, nós temos que orar por Israel, porque os sinais estão acontecendo aí da volta de Jesus. Sabia disso? Jesus um dia vai descer no Monte de Jerusalém e vai evangelizar os judeus, porque eles ainda olham para Jesus como um profeta. Eu tive a oportunidade de evangelizar uma pessoa assim. Eles veem Jesus, o nosso Jesus, como simplesmente um profeta, mas não como Messias. Eles estão esperando o Messias ainda. E nós já temos o Messias, Yeshua HaMashiach. O Senhor é o Messias, glória ao nome do Senhor. Coisa linda, que privilégio que nós temos, aleluia. Eles estavam dizendo, eu prometo lembrar de Jerusalém. Eu prometo lembrar do meu povo, aleluia. O salmista julga a si mesmo por seu descuido e chega a pedir perdão, aleluia, por seu descuido, que Deus o castigue e não cumpra o seu voto. Ao fazer uma retrospectiva, é importante a gente aprender aqui, irmãos, nossas lições, porque nas lições que o Senhor nos faz passar, Ele desenvolve o nosso caráter piedoso. Ensina-nos a contar os nossos dias como antes, para que alcancemos o coração sábio. Salmo 90, verso 12. Pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, que no dia da angústia, aleluia, prometeu a minha boca. Porque as memórias estimulam a sua fé. E esses 3 versículos aqui são um problema sério para os ignorantes. E um alvo para os incrédulos que vivem em pé de guerra com Deus e com a Bíblia. Hoje a gente vê tanto pé de guerra, tanta gente falando mal da Bíblia, apedrejando, falando mal da palavra de Deus, mas nós temos, aleluia, a Bíblia como nossa bússola, aleluia, nós temos a Bíblia, aleluia, como profissão de fé, com certeza de que Deus fala através dela. Em tempos turbulentos, os quais o Senhor parece que nos faz passar, parece que tudo estremece, aleluia. Os guardas babilônios insultavam os exilados, estavam insultando eles, dizendo, olha, cante sobre o vosso Deus, fala sobre o vosso Deus, aleluia, sobre a sua cidade. Eu lembro que, há uns anos atrás, não me lembro bem a data, eu fui passar o Natal na casa de uma grande amiga na Zona Leste. E a família do esposo dela estava lá, todos espíritas, todos. Foi chegando filho, genro, nora, neto, amigo do genro, amigo do neto, prima do neto, namorado da neta. A casa lotou. E a gente foi para a cozinha gourmet. Ela tem um espaço gourmet na casa que ela morava, que ela mudou. E ali Deus mandou cantar um hino. Tudo espírita, mas espírita roxo. E eu fui para a mesa de fora buscar comida. Tinha muita comida. Muita comida. Nordestino gosta de muita fartura. Ela fez muita comida. E eu fui lá fora pegar, não sei se é um pedaço de peru, pernil, alguma coisa assim. Quando eu estou voltando com o prato, a família toda na sala, a família lotou a casa. O Senhor me fez cantar. Acredite. Foi assim muito interessante. A Aline estava comigo. Eu cantei com uma desenvoltura, como se eu estivesse na minha casa, porque eu canto mesmo, porque eu abro a boca, não quero nem saber se o vizinho gostou. Se não gostou, aqui tinha um vizinho que perturbava a nossa vida. Tinha dia que ele colocava as músicas nojentas dele, era um barulho que estremecia a casa. E eu sempre orando, afrontava a Aline, jogava indiretas, assim, sabe o que Deus fez? Sumiram, mudaram as escondidas, foram embora as escondidas. Ninguém sabe, ninguém viu, a casa está vazia.
Aí sabe o que eu fazia quando eles começavam a jogar seus funk, suas músicas porcanejas? Eu ligava o som bem alto no YouTube. Vamos cantar. E assim eu fiz a casa da minha amiga. Tô com o prato na mão, cheio de comida gostosa. E comecei a cantar. Tenho certeza que Deus é o maior. Tudo em suas mãos está. Nada vai lhe impedir. Já posso sentir Deus neste lugar. E o povo foi chegando, me ver cantando. Quem sabe o sofrimento te faz pensar que tudo terminou. Não, não pense assim. Não é o fim. Confia no Senhor. Alguma coisa sempre acontece no lugar aonde Jesus está. Já posso ouvir o surdo falar que maior é Jeová. Pensa, quando eu olhei para trás, estava toda a família em lágrimas ouvindo esse louvor. É um hino antigo da Chico Cavalhais. Alguma coisa sempre acontece no lugar aonde Jesus está. Aí eu olhei assim, fiquei temendo tudo, olha assim. O surdo ouve e sai falando que maior é Jeová. Você entendeu o que é isso? Você acha que ia deixar de cantar porque eles são espíritas? Pelo contrário, é aí que eu tinha que cantar mesmo. Para eles saberem que eu louvo um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Coisa linda, irmãos. É por isso que eu entreguei a minha vida nas mãos de meu Jesus. Além dele ser o maior, mostrou seu amor melhor, morrendo em uma cruz. Alguma coisa sempre acontece no lugar aonde Jesus está. Os surdos podem sair ouvindo falar que maior é Jeová. Alguma coisa sempre acontece no lugar aonde Jesus está. Os surdos podem sair ouvindo falar que maior é Jeová. Aleluia. É isso, temos que proclamar este nome, cantar, mostrar ao mundo, às pessoas, que você tem motivos. Mas, missionário, eu estou com luta, eu também estou. Eu tenho problemas, eu também tenho. Mas nós temos um Deus grande. Um Deus que cura a ferida da alma. Que ela eminência. Um Deus que toca na tua vida essa noite. Um Deus que manda te dizer porque essa preocupação amanhã pertence a mim. Que me dará. Porque tanto desespero na tua alma. Pegue esses pedacinhos, esses cacos que sobrou. Entregue para Jesus nessa noite. Diga: Jesus está aqui, o que sobrou de mim. Estou arrebentada, estou quebrada. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa mais linda. O salmista julga a si mesmo. Ele se descuidou. Mas as memórias estimulam a sua fé. Aleluia. Deus estava dizendo para ele assim: olha, eles vão pagar com a mesma moeda que fizeram com vocês. Eles vão pagar com a mesma moeda, porque o tribunal de Deus não dorme. Aleluia. Temos que perdoar os nossos ofensores, temos que perdoar sim. Mas se um juiz perdoasse todos os criminosos que aparecem em seu tribunal, os alicerces da sociedade seriam abaladas, trazendo consequências caóticas. Existem causas que o juiz tem que bater o martelo e falar: está condenado. A lei que Deus entregou para Israel, a lei da retaliação,
Aleluia. Não é a lei da vingança. Simplesmente vou pagar com a mesma moeda. Aleluia. Em resumo, o castigo deve ser apropriado para o crime. Porque a sociedade, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa aqui bem séria. Aliás, tudo que eu falo é sério. Uma mãe me procurou. Eu tenho algum tempinho. Citando uma situação que aconteceu com um filho. Eu ouvi ela atentamente, após o término de um culto, de uma igreja que eu estava pregando à tarde. Ela contou tudo. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, para ela não tem mãe, não tem filho bandido nem nada. Eu disse, minha irmã, posso te falar uma coisa? Deus perdoa o teu filho, mas a sociedade não. E o seu filho deve para a sociedade. O seu filho deve para a sociedade. A irmã sabe que seu filho deve. Ela disse, eu sei, então por quê? Ele não tem que pagar, tem que pagar. Ah, mas Deus pode tirar meu filho, Deus não pode. Mas agora outra coisa que eu vou fazer a senhora refletir. Será que Deus está deixando o teu filho lá na cadeia para dar livramento? Porque aqui fora pode ser que alguém pegue e termine a vida dele? Extermine a vida dele. Ela pensou, disse, a senhora sabe que o seu filho está na boca de muita gente, que o seu filho está na lista de alguém. Então, irmão, ore e agradeça, deixa ele lá. No tempo certo. Essa irmã é amiga da gente aqui de Perus. No tempo certo, Deus vai tirar o teu filho de lá. Não força a porta. Deixa Deus trabalhar do jeito dele. Ah, disse, eu entendi. E o tempo passou. Ele ficou mais 5 anos na cadeia. Saiu de lá, hoje é obreiro, casado. E depois ela ficou sabendo, se ele saísse na época que ela queria que ele saísse, pagou advogado, gastou o que não tinha, os caras iam pegar ele e terminar com ele. Porque ele ia pagar com a mesma moeda que ele fez aqui fora. Talvez seja para alguém essa noite. Deus perdoa, perdoa. Ele é um Deus perdoador, mas a sociedade não. Tanto é que Davi disse o quê? Caiam na mão de Deus vivo do que cair na mão dos homens. Porque na mão de Deus tem misericórdia, na mão dos homens não. Então Deus entregou uma lei para Israel. A lei da retaliação não é o mesmo que vingança. Significa simplesmente pagar na mesma moeda. Em resumo, o castigo deve ser apropriado para um crime, um princípio seguido até hoje em nossos tribunais. Mas olha só, uma questão muito interessante aqui, o escritor desse salmo estava dizendo, olha, eu sei que Deus vai julgar Edom e a Babilônia. Mas enquanto isso não acontece, eu vou mostrar para esse povo que nós temos um Deus. Às vezes você está no meio de Babilônia, você está no meio de pessoas que não têm temor de Deus, moram no quintal de pessoas que não estão nem aí com Deus, zombam, escarnecem. Às vezes você mora num ambiente hostil, um ambiente difícil, mas você pode abrir a boca e falar da palavra de Deus. Mas Deus está dizendo que nesse meio, Deus quer usar a sua vida. Lembra da menina que foi da casa do general Naamã? Não sabemos o nome dela. Ela foi levada cativa. Ela conhecia o Deus de Israel, conhecia o profeta Eliseu. Ela poderia falar assim, eu não vou falar desse Deus porque eu estou sendo escrava aqui. Eu vim trabalhar como escravo. Escravo não tem direito a nada, a não ser receber ordens e obedecer. Mas quando ela percebe que o general Naamã, um homem de posição, mas tinha um grande problema, que era a lepra, ele escondia debaixo daquela farda bonita, daquelas estrelas que tinha aqui, né? Daquelas moedas que colocam aqui. Ela viu que ele tinha um problema. E ela disse, espera aí, eu vou falar do profeta Eliseu para ele. Ela pôde entender que mesmo num ambiente difícil, de escravidão, teve que ser escrava, a submeter aos piores trabalhos de escravidão. Ela teve a liberdade de falar de Deus para aquele homem. Ela disse, olha, se tu estivesse na frente do profeta Eliseu, ele te curaria. Ele não entendeu o que ele fez, mandou carta para o rei de Israel. Ele disse, quem? Eu não sou Deus, o que é isso? Está querendo fazer uma artimanha contra mim? Se tu te olha, não sou eu que vou curar. Ele não entendeu a mensagem. Porque na verdade o milagre estava na mão de um homem chamado Eliseu. De um homem que recebeu a porção dobrada de Elias. De um homem que tinha uma afinidade com Deus muito grande. Uma conexão com Deus.
Tanto é que quando ele vê, Elias está para partir, Elias diz assim, olha, eu vou para Judá, eu vou contigo. Eu vou para Betel, eu também vou. Ele foi insistente, eu vou para o Jordão, eu quero a porção dobrada. Se tu me vires, a coisa tu pedisse, porque não dependia de Elias. Dependia da obediência de Eliseu, da persistência. Se tu pudesse me ver subindo, você recebe a porção dobrada. Então, veja, aquela menina tinha tudo para falar assim, eu estou aqui trabalhando de escrava, muito fácil reclamar, né? Eu estou ganhando um salário mínimo. Não é melhor ganhar um salário mínimo do que não ganhar nada, minha irmã? Eu estou aqui me submetendo a uma chefe muito chata, uma encarregada muito chata, a um encarregado muito chato. Não é melhor tu estar aguentando aí, dando glória a Deus, do que você ficar desempregado aqui fora? Você parou para imaginar? 12 milhões de brasileiros estão desempregados? Então dá glória a Deus pelo seu salário mínimo. Seja fiel no mínimo. Aleluia. Deus pode te abençoar. Mas entenda o trabalho de Deus. Deus está reconfigurando, trabalhando, moldando o seu caráter. Então você podia estar ganhando mais, no outro emprego eu ganhava mais, no outro emprego eu tinha posição. Se Deus te colocou aí no meio dos babilônios, não é motivo para você ser igual a eles. Não fazer o que eles fazem, não agir da forma que eles agem. Mostra para eles que você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Eles vão olhar para você e vão reconhecer que você é um crente. Olha para Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram para a Babilônia, trocaram o nome, colocaram o nome dos deuses babilônios neles. Mas quando eles chegaram, nós não vamos comer dessa comida do manjar do rei. Nós somos hebreus. Nós somos diferentes. Agora a gente quer que Deus age por nós, que Deus faça, e a gente cruza o braço, não é assim. Atitude, posicionamento traz toda a diferença. Quando eu tomo uma posição para enaltecer e glorificar o nome do Senhor, aí você vai ver como Deus é grande. Eu trabalhei no meu último emprego, eram 5 japoneses, irmãos. Aquele povo idólatra de fazer defumação, acender incenso. Chegava na segunda-feira, só Jesus, aquele fedia na loja toda. E eles viram que eu era diferente. E eu tampava o nariz, aquele cheiro de incenso japonesaiado, e vai assim, tem um monte de ritual, é a religião deles. E um dia, a Maria, que era a chefona, a dona, ela disse assim, Cristina, você é crente? Eu falei, sou fraquinha, mas sou crente. Ela disse, a loja está fraca. O movimento está muito fraco. Essa loja não é assim. Eu falei, se vocês deixarem de fazer defumação aqui dentro, de acender incenso, eu oro. Eu me posicionei. Porque amanhã vocês vão falar que foi o santinho de vocês. Então, se vocês deixarem de acender esses incensos fedorentos aqui dentro da loja, eu vou lá para cima no estoque e vou orar. Fechado? Combinado? Combinado. Foi o que ela fez. Não deixou mais acender incenso. Enquanto eu trabalhei ali, Deus abençoou aquela loja de uma forma tremenda. Eu entrava das 2 às 10. Às vezes até 1h da tarde eu chegava bem mais cedo, fazer uniforme, tinha que fazer maquiagem, que era uma ordem da loja. E estava tudo parado, tudo braço cruzado. Ela falava, graças a Deus chegou a Cristina. Eu ia lá para o estoque dobrar o dia e falava, Senhor, entra aqui. Aí um dia eu encontrei um monte de sal grosso espalhado pela loja. Eu falei, não vou orar não. Eu não vou dar glória do meu Deus para vocês. Tira esse monte de sal grosso, esse monte de erva aí, de defumação, aí eu oro. Tiraram tudo, limparam tudo. Falei, agora é comigo. Falei, Jeová, desce aqui. Eu fiz igual o profeta Ele, vamos arrumar o altar do Senhor. E tinha mais 2 crentes. Tinha uma da Batista e uma da Deus e Amor. Falei, bora, vamos orar todo mundo. Bora, vamos orar todo mundo. Fomos para o estoque, lá oramos. E Deus abriu as portas, vendíamos como água. Foi uma coisa, até o dia que eu fiquei lá. Depois disso eu não sei. Não voltei mais lá, não fiz mais parte do hall de funcionários. Mas graças a Deus é assim que funciona. Porque a Babilônia chegou no desumano extremos. Eles fizeram coisas extremas. As práticas deles foram desumanas. Mas o Senhor falou que ia cobrar com a mesma moeda. Aleluia. E olha que Deus é misericordioso. Mas Ele precisava fazer isso para que eles entendessem que eles eram um povo amado de Deus. A saudade veio, o saudosismo. Ainda porque eles criam na promessa de Deus. Eles sabiam que Deus iria tirar eles daquela situação. Deus não ia esquecer de Jerusalém. Ele não poderia jamais esquecer daquele povo. Aleluia. Aleluia. Mas então,
ele está dizendo assim, olha, nós estamos hoje servindo escárnio. A língua deles estava grudada, não tinha como falar, mas Deus diz, vai chegar a hora que eu vou tirar vocês dessa situação e vou glorificar o meu nome. Aleluia. Zombar de servo de Deus é a mesma coisa do juízo cair sobre eles. As pessoas zombam dos crentes, escarnecem de crente, falam mal de crente, falam mal de Bíblia, mas eles estão chamando o juízo para cima deles, porque Deus é juiz, Ele é justo juiz, aleluia. E esse salmo é maravilhoso, porque a circunstância, como é que você vai agir no meio da adversidade? Não permita que o saudosismo te detenha. Não permita que nenhuma glória do passado possa mudar o seu futuro. Não permita que a sua atitude, o seu saudosismo, seja um freio para deter o plano de Deus na sua vida. Aleluia. Para de pensar no passado. Para de ficar preso ao passado e veja o futuro que Deus tem na sua frente. Deus trabalhou no seu povo de maneira pessoal. O Deus grande, o Deus tremendo. Ele se lembra de tudo, aleluia. Ele viu o abatimento daquele povo, ele viu a tristeza daquele povo. Ele sabia como é que aquele povo estava triste. Mas aí, não deixe que a saudade, alguma coisa que está presa no passado, te faça você frear, colocar um freio, parar de Deus fazer algo na sua vida. Pelo contrário, passou, tem saudade sim, mas não fique presa à saudade. Não fique presa a este passado que te traz esse peso. Eu não consigo, eu não faço, eu não vou, eu não esqueço do fulano, eu não esqueço do falecido. Ele já foi, não vai voltar. Sentimos dor pela perda sim, mas já foi, não vai voltar. Aleluia. O saudosismo quer calar você. Eu lembro que na época da Covid, estava naquele auge que eu fazia live pelo Facebook. Uma irmã perdeu o marido na Covid. Ela disse, missionária, nunca mais eu fui a mesma. As minhas filhas estão abatidas, tristes, porque eu era o âncora da casa, eu estava sempre, sabe, movimentando, sempre era eu e o marido. E ele se foi, eu falei, irmã, viva a sua vida. Você vai ter lembranças dele? Vai, sempre. Mas olha para frente, irmão, Deus não está querendo isso de você. Você está freando, você está deixando, impedindo Deus agir na sua vida. Daqui a pouco as suas filhas não vão querer ir para a igreja mais, porque a mãe está desse jeito. A mulher só falava nele 24 horas. Orei por ela, Deus pôs a mão e hoje ela me agradece. Missionária, graças a Deus. Deus me deu vitória, eu consigo hoje viver, saber que Deus levou meu esposo. Porque Isaías 57, versículo 2 diz que Deus leva o justo antes do dia mau. Eu vou ler aqui para você, peraí. Vou te provar na Bíblia que eu não estou falando asneira. Esse versículo marcou muito a minha vida quando morreu meu pastor Valdir Bícero, da igreja que eu congregava no Ministério do Belém, ali na Lapa. No velório, um pastor do interior leu esse texto, me marcou muito. Você não sabe o dia de amanhã. Isaías 57. Quer ver? É muito forte, temos que ir para a palavra de Deus. Glória a Jesus. Versículo 1. Isaías 57, 1. Perece o justo, e ninguém considera isso em seu coração. Os homens piedosos são tirados sem que ninguém considere que o justo é levado antes do dia mau. Falei para ele, irmão, será que Deus estava vendo que amanhã o seu marido podia cair na fé? Desviar da presença de Deus? Então Deus foi lá e falou, vem comigo. Antes do dia mau. O destino nosso está todos nas mãos de Deus. O dia de amanhã, eu sei o hoje, o agora, estou aqui falando com vocês. O amanhã pertence a Deus. Então, para de ficar sofrendo de saudosismo. Vai ter lembranças? Vai. É normal. Eu lembro do meu esposo. Eu lembro de tudo. Desde o dia que casei até o dia que ele se foi. Mas eu não vou ficar presa a essa dor, não. Eu preciso entender que Deus me deixou com vida para desfrutar e falar do amor dele e fazer a vontade dele. Aí ele fala assim, Senhor, nós estamos aqui na Babilônia. Como é que eu vou cantar? Eu estou morando num quintal que só o sangue de Jesus. É aí que você tem que falar assim, agora eu vou abrir a boca e vou proclamar que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Feridas abertas, o Senhor está dizendo, pega todos os cacos. Porque tem alguém que entrou nessa live aí que está despedaçada, literalmente.
Aleluia. E Deus está dizendo, pega todos esses caquinhos, até os farelinhos de cacos e dá nas minhas mãos, que eu posso restaurar, eu posso escrever uma nova história na sua vida, te refazer. Estou trabalhando no seu caráter. Aleluia. Eles sentiram saudade de cantar os hinos que cantavam em Sião. Aleluia. Como vencer esse momento de saudosismo? Cantando em terra estranha. Porque o mundo não crê no que você crê. O mundo não acredita no Deus que você acredita, que confia. O mundo não acredita, as pessoas não acreditam na doutrina da mulher de Jó. O que a mulher de Jó fez? O que a mulher do Jó falou? Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó falou o que para ela? Mulher, tu falas como uma louca. Receberia só eu bem e não o mal? Tá cheio de mulher de Jó. Sai da igreja. Você não viu que fulano não gosta de você? Cuidado com esse tipo de mensagem na sua mente. Para de ir para a igreja. E por isso, e por aquilo. Nós temos que entender que Deus fez o mal e fez o bem. A Bíblia diz. Ele criou o mal e criou o bem. Ele fez a noite e fez o dia, para ver a diferença. Então, nessa noite, em nome de Jesus, você que entrou aqui nesta noite, Deus está dizendo, a ferida ainda está aberta, mas pega esses cacos, entrega nas minhas mãos, que eu vou fazer algo novo, vou te restaurar. Aleluia! Aleluia! Minha irmã, levante a sua cabeça, porque alguém precisa ouvir da sua boca uma palavra de vida. Professar o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. O nome do Senhor é grande, é poderoso, é forte. E Ele sabe como fazer. Agora o que não pode é você ficar resmungando, se lamuriando. Está ganhando o salário mínimo? Louva o Senhor, minha alma. Está fazendo faxina na empresa? Louva o Senhor a minha alma. É aqui que eu tiro meu pão de cada dia. Aleluia. Porque tem horas que a gente acha que Deus tem que fazer do nosso jeito. Que o mundo gira em nosso torno. Não é assim. A nossa volta. Deus está dizendo, eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu sei de tudo, eu faço tudo do meu jeito. Aleluia. Louvado seja Deus. O contexto desse salmo é do exílio babilônico. Aleluia. Eles estavam nostálgicos, com saudade do tempo passado. Jerusalém foi escolhida pelo Senhor para lugar da sua habitação. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda. Deus diz assim, vocês estão na Babilônia, mas eu estou cuidando de vocês. Aleluia. Eles penduraram a harpa no salgueiro. O contexto fala do exílio. Aleluia. Sião é o nome poético de Jerusalém. Deus está dizendo aqui nessa noite, eu sei que o pranto, a saudade, a lembrança, às vezes machuca, mexe na ferida, ela sangra de novo. Mas Deus está dizendo aqui, aleluia, de um povo que ia sair vitorioso da Babilônia. Aleluia, porque os babilônios eram cínicos, os babilônios abriam mais a ferida, os babilônios faziam questão de mexer na ferida. Mas Deus está dizendo, eu sou Jeová Rafá, aquele que sara a tua enfermidade. Aleluia, sabe o que eles falaram? Ouvi falar que vocês cantavam lá em Sião, eu ouvi falar que vocês tocavam harpas lá em Sião, e por que é que vocês não cantam aqui? Eles estavam confusos, desolados, desacreditados, achando que Deus tinha esquecido deles lá na Babilônia. Aleluia, eles não conseguiam se expressar, a não ser um lamento fúnebre. Aleluia, eles se recusaram a cantar. Aleluia, porque nada está perdido, nada. Você está vivendo assim distante, você está morando em outro país, queria estar no Brasil. Aleluia, você está vivendo no meio de pessoas com derrotas, no meio de nostalgia. Os israelitas estavam vivendo isso. Eles que precisavam demonstrar a presença de Deus na vida deles. Eu sei que Deus não está limitado a um limite geográfico. Deus não está limitado, quer seja você na América, na Espanha, na Itália, Portugal, aonde você estiver. Ele é o mesmo Deus que está aqui, está aí, está te observando. Talvez o que você está vivendo não é nem fora do país, vivendo no meio de uma família conturbada, vivendo de um problema familiar conturbado. Aleluia, parentes trazendo problema. Aleluia, no local de trabalho talvez tenha Babilônia. Você se sente solitário, e isso quer te deprimir, mas eu quero te falar nessa noite, canta o cântico de Sião.
Ei, chega no teu trabalho amanhã, cantarolando bem baixinho. Eles têm que ouvir que você tem um Deus, que quando você está lá na Babilônia, Deus está dizendo, eu vou preparar a tua saída daí na hora certa. Mais do que ninguém, Jesus viveu em terra estranha, portanto ele se recusou em pendurar a sua harpa no salgueiro do exílio. Ele deve ter cantado muito nas circunstâncias da vida, aleluia. Ele cantou na noite escura, na noite em que ele estava no Getsemane, ele cantou. Ninguém sabe que louvor foi que Jesus cantou, sabendo que ia ser entregue na mão dos seus algozes. Ele sabia que estava chegando a hora de cair na mão de pessoas terríveis, sem dó, sem limite e sem compaixão. Aleluia, porque Deus, entende uma coisa, irmã, a vingança pertence a Deus. Não ore para Deus matar ninguém. Todo culto, todo dia orar para meus vizinhos. Chegava final de semana aqui, meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. Esse final de ano aqui, no Natal eles não estavam, na virada do ano aqui, olha, ele não aguentei de tanto barulho. Ele colocava as caixas de som na calçada. A mulher dele era debochada. Não podia ver a Aline que zombava, jogava indireta. Jogou lixo no meu portão. Eu aguentei calada. Enchia o meu portão de lixo. Eu ia lá fazer o quê? Sabe que um dia ela ficou rindo quando a hora que eu catei o lixo? A prefeitura colocou uma lixeira bem no poste, em frente à minha casa. Frente à casa que eu moro. E ela foi lá, encheu, que transbordou. Eu passei de manhã para comprar pão, estava aquela imundice jogada. E ela de longe olhando, rindo da minha cara. Rindo. A Aline foi lá com a pá, o saco de lixo, ela falou, é isso mesmo, pega e não reclama não. Minha filha caladinha estava, calada ficou. Debochando, isso mesmo, é para pegar esse lixo mesmo. E debochando, eu só entregava nas mãos de Deus. Foram embora que ninguém sabe, largaram a casa aqui com porta aberta. Deus toma vingança. Nunca abri a boca para essa cidadã, para esse cidadão para falar um A. Nunca. Nunca. Todas as vezes que chegava alguém no portão, às vezes uma entrega de Mercado Livre, ou correio, ou alguma coisa, era a primeira que ia na calçada observar o que estava chegando. Qualquer pessoa que apertasse aqui a campainha, porque a campainha aqui de casa é os cachorrinhos, tá? Eu tenho uma campainha de 4 cachorrinhos que late pra caramba, mas é só na hora. Pronto. A mulher já saía para ver quem é que estava chegando, porque 2 mulheres sozinhas. Deus tomou providência, saíram na madrugada, irmãos, largaram tudo que podia largar, foram embora, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu barulho de mudança. Deus tomou providência, porque eu me calei e coloquei nas mãos de Deus. Todo culto eu pedi oração, Senhor, meus vizinhos, Senhor, meus vizinhos, Senhor, meus vizinhos, e continuo orando pelos meus vizinhos, porque a vingança a Deus pertence. A vingança a Deus pertence. O livro de Salmo é a parte mais conhecida e lida. É o livro bíblico mais lido. A gente encontra terços de situações que o povo passou. O salmista mesmo não faz justiça com as próprias mãos e nem se vingou do mal e deixou Deus agir por ele. Não fale isso. Não jogue em direta pelas redes sociais. Pega os cacos e coloca nas mãos do Senhor. Ele vai responder publicamente. Entra no teu quarto de guerra, clama ao Senhor, aleluia. E Deus vai tomar as providências. Aleluia. A situação queria controlar o sentimento do povo exilado. A situação da saudade. Só valorizaram o que eles tinham lá em Jerusalém, quando estavam na Babilônia. Então valorize o cantinho que você mora. Valorize a igreja que você congrega. Valorize as suas irmãs. Mas fulano tem defeito, você também tem defeito. Eu tenho defeito. Nós temos defeito, perfeito é só Deus. Valorize o momento da adoração na sua igreja. Valorize aquele culto, por mais simples que seja. Aquele pregador que parece que não pregou nada com ninguém. Valorize, foi a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. Eu vou contar um testemunho de uma irmã. Ela orava muito pela salvação do seu esposo. Muito. Toda festividade ela convidava ele. Mas todo o congresso de mocidade, de juventude, de adolescente, da igreja, ele nunca ia no culto. E ela foi viajar para a Bahia para ver a mãe e os pais. E nesse inteirinho da viagem, ele foi para a igreja sozinho.
Ela levou as crianças para ver o avô e a avó. E ele ficou sozinho, ele foi para a igreja. Ela insistiu anos, ele nunca quis ir. E aquele dia, ele foi no culto de doutrina. O irmãozinho da simplicidade leu a genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1. Se você ler, você vai dizer, oi. Ele leu, deu uma explicaçãozinha básica, né? Abinadab gerou Jasson, Jasson gerou não sei quem, fulano gerou não sei quem, até chegar em Jesus. Só gerações, né? Lá em Mateus capítulo 1. Se você nunca teve curiosidade, vai lá ler. Aquele monte de nome estranho. O irmão, a simplicidade, disse assim, olha, eu sei que talvez ninguém entendeu nada, mas tem alguém aqui para aceitar Jesus essa noite? O esposo da irmã levantou a mão. Você está entendendo como é que Deus trabalha? Eu vou lá. Em Mateus, capítulo 1. Vamos aqui. Olha só o que o irmão pregou. Ele falou alguma coisa, Mateus. Livros das gerações até Jesus. Você vai pregar isso aqui? Para o pecador? Mas a palavra tem poder. E o irmão começou. Vai vendo. A genealogia de Jesus por meio de Salomão, por meio de José, seu pai da criação. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar, Tamar gerou Pérez, Pérez gerou Zeres, gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nação, Nação gerou Salmão, Salmão gerou Raabe, Raabe Boaz, Boaz gerou de Ruth, Ruth Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, de quem foi mulher de Elias. E lá vai nome. Foi isso que o irmão leu. E até chegar em Jesus Cristo. Aí, se você aceitou Jesus, aceitei. Porque se está o nome desse povo lá na Bíblia, olha que Deus fez ele entender. Eu quero que o meu nome também esteja lá. Você nunca viu nenhum pregador pregar nisso aqui. Eu mesmo nunca preguei. As gerações, desde Salomão, Davi até chegar a Jesus, Mateus capítulo 1. Você pode entender, Deus, ele trabalha de forma... Deixa eu te falar para você, Deus vai trabalhar numa situação, na tua vida, nessa situação, de uma forma inexplicável. Eles estavam na Babilônia, ressentidos, chateados, tristes, saudosistas, mas não entendiam que era o trabalhar de Deus. Deus estava reconfigurando eles. Porque eles deixaram de adorar a Deus, deixaram de dar valor às coisas de Deus quando estavam em Jerusalém, como estavam em Sião. Que é um sinônimo, é um nome poético de Jerusalém, o nome Sião. Aí a irmã falou assim, ele falou, eu aceitei a Jesus. Aí quem pregou? Irmãozinho lá que Deus gerou fulano, gerou cicrano gerou Beltrano gerou... Eu só pensei comigo, bom, se está aí na Bíblia, se chegou até a mim, é porque eu quero meu nome aí. Olha o trabalhar de Deus, irmãos, Deus é lindo, então entenda. Babilônia não é o teu lugar. Na hora certa Deus tira, vai adorando ao Senhor, já estou encerrando, aleluia. Deus está dizendo aqui nessa noite, é um poema escrito por alguém cujo nome não se conhece. Aleluia, sabe de uma situação, alguém que estava cativo, aleluia, e alguém recém-chegado a Jerusalém, ele estava chegando de lá, onde a cidade e o templo ainda estavam em ruínas, e nesse salmo os judeus apresentam-se como se ainda estivesse na Babilônia, estava tudo destroçado, eles pedem vingança, aleluia, mas Deus está dizendo, a maneira que eu trabalho, é a maneira especial, não vai ser como você pensa. Você está no meio da Babilônia, mora com babilônio, casou com babilônio. Teu chefe é babilônio. Você mora na rua que só tem babilônio. Entenda que isso é para mostrar a glória de Deus. Eles estavam com a ferida aberta. E quando a ferida está aberta, qualquer coisa nos machuca. Qualquer coisa ela sangra. Mas Deus está dizendo, eu vou curar esta ferida e vou tirar você da Babilônia. Aí não é o teu lugar é na presença de Deus, o teu lugar é na casa do Senhor. Talvez você talvez você, quem sabe, por curiosidade, foi até um centro espírita. Eita, que agora pegou, hein? Ai, doeu, ui.
pegou na jugular. Quem sabe por curiosidade alguém te convidou para ir no centro de Allan Kardec. E aí? Você foi fazer lá o quê? Lá não tem Deus verdadeiro, lá são demônios que vão te levar para a perdição, demônios que não temem o nome do Senhor, teu lugar na casa do Senhor. Ai, me encontrou, você se encontrou nada, é lá que você vai se perder. Quem sabe um amigo, quem sabe um namorado, quem sabe uma amiga, vai comigo lá no meu templo lá do budismo, ou no templo do espiritismo, Allan Kardec, ou da mesa branca, mesa roxa, mesa preta, é tudo cão. É tudo cão, o teu lugar na presença de Deus. O teu lugar, Deus está dizendo que tem saudade de você na casa dele. Eu estou falando com alguém. Eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Foi fazer lá o quê? Buscar demônios. Aguenta a bucha, porque esse demônio que você foi atrás vai te tormentar a tua vida. O teu lugar é na presença de Deus. Valorize. Eu estive na igreja há tanto tempo, não senti nada. É isso que o diabo queria ouvir. É exatamente, ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio da vida e vida com abundância. Lá ele te dá as coisas gostosas hoje, amanhã ele vai pedir a tua alma. Ele vai pedir a tua alma e vai jogar no lago de fogo junto com ele, depois que o Senhor levar a sua igreja para a glória. Eu estou falando com alguém da autoridade da palavra. Foi fazer lá o quê? Foi pisar na terra de Babilônia para quê? Para você se contaminar. Eu recebi o preto velho, o preto azul, o preto velho. Meu querida, tu vai receber muita coisa que não vem de Deus. Muita coisa. Ali você vai saber o que é. Aleluia, sentir na pele, deixar Sião, deixar Jerusalém, para ir em lugares que Deus não está. Aleluia, como é que pode? Eu me encontrou coisa nenhuma, você se perdeu. Agora que você se perdeu, ainda mais dá tempo de retornar para Jerusalém. Aleluia, Deus está dizendo aqui, dá tempo de você voltar. Aleluia, para a minha presença, eu estou te esperando, aleluia, eu quero te dar uma nova vida, reconfigurar você. O salmista apresenta lamento, mas esse salmo foi escrito durante o cativeiro, a gente entende, a dor, a perda, traz tudo isso, traz esse sentimento de tristeza, mas há um Deus que te enche de alegria. Aleluia, o Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor e tirou meus pés da lama. Tirou meus pés do lugar escorregadio. Deus está dizendo, eu quero te tirar desse lugar escorregadio para você não cair no abismo, e quero colocar um cântico novo nos seus lábios. Aleluia. O povo estava sem motivação para cantar, sem motivação para orar. Aleluia, tudo estava em ruína, em fracasso, e Deus estava dizendo, vence esse sentimento louvando a Ele, independente da situação. Estou encerrando. Sabe o que Abacuque disse no capítulo 3? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, não haja malhada, não haja gado, não chuva, a minha alegria não está no gado, a minha alegria não está se chover, a minha alegria não está na figueira, a minha alegria não está no carro novo, a minha alegria não está no apartamento que eu comprei, vou deixar de comprar. Ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor. Você pode morar num cômodozinho desse tamanho, você pode morar numa casa de madeira, você pode estar morando de aluguel, morando de porão, talvez o mofo não morou contra as paredes, porque eu já morei em casa assim, mas a minha alegria é saber que eu sou uma serva de Deus, e que eu posso cantar e glorificar o nome dEle, e ter o meu nome escrito no livro da vida. Ele diz, todavia, ainda que a figueira não floresça, meu Deus, que convicção de fé, ainda que não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, nos pastos não haja vaca, não chova na terra, a situação é de ruína. No tempo de Abacuque, eles estão dizendo, a minha alegria não está nas coisas aqui da terra, mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. No capítulo 3 está dizendo assim, olha, eu preciso de um avivamento. A partir do versículo 13, aleluia, ele está dizendo, Senhor, no versículo 17, porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, as ovelhas do rebanho sejam arrebatadas, e não haja gado nos currais, todavia, mesmo diante de tudo isso, eu vou me alegrar, porque o Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. O teu refúgio, a tua resposta não está em mesa branca, não está no espiritismo, não está na cartomancia, não está em nada disso. A tua alegria está no Senhor. A tua alma sente um vazio. Eu vou falar com pessoas
que se afastou de Jerusalém, de Sião. Eu estou falando com alguém que teve um tempo na casa do Senhor, aleluia. E Deus está dizendo para você, lá onde você for, é o teu lugar, lá vai ser a tua ruína, lá vai ser a tua queda fatal, e eu te jogar no inferno, mas na minha presença eu te restauro, na minha presença eu te levanto, eu curo a tua ferida, aleluia. Eu coloco bálsamo, eu coloco, aleluia, eu tenho bálsamo de Gileade, eu tenho mel para adoçar, tirar da amargura. Então volta para Jerusalém, volta para Sião, vem, porque o Senhor tem vitória para te dar nessa noite. Eu estou sentindo Deus aqui, porque por esses dias alguém vai mandar um testemunho para esse canal, vai dizer, eu estava vivendo essa situação no meio de uma Babilônia, e Deus está dizendo, pode pegar a harpa, pode escolher o hino, aleluia, vai ter, aleluia, vai ter ação de graça, vai ter cântico, vai ter festa, vai ter alegria, vai ter celebração, porque eu tiro da Babilônia e mostro para você que eu tenho o controle nas minhas mãos. Glória! Aleluia! Está aí, crente, então dá glória. Deus está dizendo, ei, a minha vitória vem de formas às vezes diferenciadas. Às vezes tua vitória vem com cara de derrota. Sabia disso? A senhora falou assim, não estou vendo nada. Daí, exatamente isso. De onde você nem espera, Deus está dizendo, eu vou fazer. Eu tenho o controle da tua vida nas minhas mãos. Se precisar, eu te apertar, eu te aperto. Vou te apertar para vir para a oração, hein? Vamos orar. Tem muita gente que não está orando mais. Fica dependendo que um ore, outro ore, outro ore. Chegou a hora de você orar. Chegou a hora de botar a boca no pó, porque ainda há esperança. Ainda há esperança. Pega essa palavra, pega. O Senhor está curando feridas. Alguém que abriu a ferida que já estava querendo fechar. O Senhor está dizendo, não se lembre mais do passado. Olhe para frente. Olhe para o futuro. Eu tenho coisa melhor. Tenho coisa maior para fazer na sua vida. Que Deus abençoe. Vamos orar nessa noite. Pega a harpa. Sai desse estado de tristeza. Ai, mas eu não consigo. Consegue. Vem cantar. Cante o novo hino ao Senhor. Enquanto você canta, Deus trabalha pela sua vida. Vamos orar nesse momento. Sei que encheu de pedidos aí. Muita gente, não dá para ler todos. Porque aqui a luz me incomoda tanto, eu vou ter que trocar de óculos de novo. Eu estou sentindo que já não está muita coisa. Eu tenho dificuldade, a luz me incomoda muito. Mas Deus sabe da tua necessidade. Pegou os cacos? Pegou? Missionária, estou tudo arrebentado. Cata os caquinhos. Pega os cacos. Entrega na mão de Jesus, que Ele faz um vaso novo. Vamos orar. Querido Deus, queremos te glorificar nesta noite. Que esta palavra possa fluir, fazer efeito na vida de quem ouviu e de quem vai ouvir. E que o Senhor alcance vidas que precisam tomar posicionamento, que está vivendo um momento de cativeiro na Babilônia, um momento de opressão, um momento de angústia. Que o Senhor possa curar esta alma, esse coração rasgado, esse coração ferido. Que o Senhor possa trazer o bálsamo e o mel para vir de encontro dessa pessoa, esta família, esta mãe, este pai, este irmão, esta irmã, que por causa de alguma situação pendurou a harpa no salgueiro e saiu do lugar. E Deus está mandando voltar para Jerusalém e cantar um cântico novo. Alcança agora, Senhor, teu filho. Alcança esse jovem, essa criança. Aonde estiver alguém, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor toque agora para curar, libertar. Alguém que está no vício da bebida, das drogas, usando as drogas mais difíceis e terríveis. Liberta, Senhor. Essa mãe que tem chorado pelo filho. Essa mulher que tem chorado pelo esposo. Senhor, abre a porta de emprego. Abre, Senhor, abre a porta de emprego para quem precisa ganhar o seu pão de cada dia. Obrigado, Deus, por esta noite, por esta palavra. Te louvamos, te glorificamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Nesta oração, apareceu na minha frente três carteiras profissionais abertas. Amém? Significa que 3 portas de emprego estão se abrindo nessa noite. Mande o seu testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é o meu nome, não. Eu não quero nada, eu quero a presença de Deus na minha vida. Ele cuidando de mim, me dando o que comer, vestir, o que pagar minhas contas. Glória a Jesus. Viu? 3 carteiras profissionais ficaram abertas à minha frente. Deus já tem portas abertas. Como a palavra vinda do trono. Deus abençoe, dá glória, hein?
Não esquece, pega a harpa, pendurou, pega lá, vai lá, pega ela de volta, vai cantar, porque quando você estiver cantando, o céu vai se mover ao teu favor. Deus abençoe a todos. Deus, uma boa noite de paz, durma bem, que o Senhor te proteja e te guarde em nome de Jesus. A paz do Senhor.